Olá, meu nome é José Carlos, sou professor de matemática e esse é o nosso canal Aprender Matemática em Casa. E na aula de hoje vamos falar de algumas potências especiais e resolver alguns exemplos. Vamos entender. Quando eu tenho uma base A, um expoente N e o resultado é uma potência que a gente chama de B. Então aqui, potência. Na verdade, isso é uma revisão. Nós já falamos acerca disso, já demos exemplos. O que nós queremos agora são os casos especiais. Esses casos especiais está relacionado principalmente com 0 e 1. Olha, se eu tenho qualquer base e o expoente é 0, a potência é igual a 1. Exemplo. Exemplos. Se eu tiver aqui 35 elevado ao expoente 0. 1. Se for 2 elevado ao expoente 0. 1. Se for 1000 elevado ao expoente 0. 1. Então, qualquer que seja a base, se o expoente é 0, a potência é 1. Outro caso. Quando eu tenho a base 0, o expoente n. Agora, com esse n diferente de 0, tá? Com n diferente de 0. Observa o que acontece. Se eu tenho aqui, ó, 0 elevado ao quadrado, 0 vezes 0. Quanto é 0 vezes 0? 0. E se fosse 0 elevado a 2000? Eu vou fazer 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 2000 vezes. Existe alguma possibilidade de 0 vezes 0 ser diferente de 0? Não. Então o resultado é 0. Então é isso aqui que nós falamos. É interessante a gente lembrar que a gente tem o caso do expoente 1. Qualquer que seja a base, se o expoente n é 1, o resultado é 1. Olha como isso é simples de entender. Se eu tenho 3 elevado ao expoente 1, a base é 3. A potenciação é uma multiplicação em que os fatores são iguais. Imagina, quantos fatores eu tenho que ter? Somente 1. A base é o fator. Se o expoente é 1, somente 1. Então, qualquer que seja a base, se o expoente é 1, a potência vai ser 1. E o outro caso é quando a base é 1 e o expoente é n, qualquer que seja o expoente. O resultado vai ser 1. Observa como é simples. Vamos inverter aqui. Vamos fazer a base 1 e o expoente 3. Eu vou fazer 1 vezes 1. Se o expoente é 3, então são 3 fatores iguais. 1 vezes 1 é 1. E o resultado sempre vai ser 1 multiplicado por 1 é 1. Bom, aqui nós colocamos 4 casos especiais. Expoente 0, base 0. Expoente 1, base 1. Vamos tratar agora de uma potência de base 10. Potência de base 10 é uma potência também especial. Por quê? Quando eu tenho a base 10 e tenho o expoente n, se eu faço 10 vezes 10, dá 100. Olha bem, 10 vezes 10 é 100. É o 1 seguido de 2 zeros. Se fosse 10 elevado ao cubo, é 10 vezes 10 que é 100, vezes 10 que é 1000. Então dá 1000. Ó. O expoente é 3, aqui eu tenho 3 zeros. Então seria o 1 seguido de
N zeros. Observa, se a base é 10, vai ser o 1 seguido de zeros. A quantidade de zeros é igual ao valor de N. Diante disso, a gente poderia estar fazendo também algumas possibilidades de exercício. Imagina que eu tivesse assim, 10 elevado à sexta potência. Potência de base 10. É o 1 seguido de 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6. Então, 10 elevado à sexta potência é igual a 1 milhão. Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, 1 elevado à sexta potência. Preciso escrever 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 6 fatores 1? Não, já sei que o resultado é 1. E se fosse 6 elevado ao expoente 1? Quantos fatores eu tenho que ter aqui? Somente 1, porque o expoente é 1. Qual vai ser o fator? A base. Então o resultado é 6. Bom, vamos falar do zero, né? 15 elevado ao expoente 0. É 1, porque todo número elevado ao expoente 0 é 1. E se fosse 0 elevado ao expoente 15? 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 sempre vai ser 0. Bom, faltou aqui... Não, não faltou. Vamos fazer um outro exemplo. Observe. Vamos supor que eu tivesse um exercício onde colocasse uma multiplicação de fatores iguais e pedindo para escrever na forma de potência. Eu tenho aqui quantos fatores? 4 fatores. Eles são iguais? São. O fator que é igual, ele passa a ser a base. E a quantidade de fatores eu escrevo como expoente. Se o exercício for dado isso aqui, está te pedindo para transformar em forma de potência. Se for te dada a potência, está te pedindo para calcular nessa forma de potenciação, base e expoente, te pedindo para calcular a potência. Então você teria que fazer aquele processo ali, ó, 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81. Essas são algumas das possibilidades. Nós estamos falando especificamente de potenciação. À medida que vocês resolverem e tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Muito obrigado. Tchau.